Se nós formos ver onde é que Portugal está nos rankings de exportação e importação brasileira e vice-versa, e o Brasil é um país grande, por exemplo, é ridículo. Nós quase não temos relações. Nunca fez. Olá a todos, bem-vindo em mais uma edição do nosso podcast Business to Podcast. Meu nome é Eduardo Continentino e tenho aqui comigo o Lucas Continentino. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar com uma pessoa extremamente especial. Eu posso apresentá-lo como o Luiz, homem de 7 ofícios e outras tantas formações, mas sempre centrado na dimensão humana da vida, muitas vezes visto como vários personagens. Mas ninguém melhor do que o próprio Luiz para falar sobre ele próprio. Luiz, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Disponível. Então que me apresente. Tá bem, tenho que falar em português de Portugal. Okay. Isso. Eu falo tanto brasileiro que hoje já fico confuso. É verdade, considero-me sempre um personagem, o que em português de Portugal quer dizer aquele crominho, aquela pessoa muito fora da caixa, incomum, e portanto associa-me a vários personagens de banda desenhada, desde o velho sábio das barbas compridas até ao Bob Construtor, ou o Ruco ao Bombeiro. O construtor, porque construo muitas pontes, faço muitas parcerias na área dos negócios, mas não só, na área do terceiro setor também. Trabalho muito com o terceiro setor, o que em português de Portugal quer dizer associações, IPSS, instituições de solidariedade social, mesmo as universidades, e toda essa dimensão cultural e social e educativa. Sempre me dediquei boa parte da minha vida a essas áreas e então sempre fiz muitas pontes e parcerias, sempre fiz um partnership building, como eu costumo dizer. Aliás, é um serviço que eu presto. O bombeiro, porque por vezes evito que as pessoas façam determinadas asneiras. Há muita gente que me paga para me ouvir ou para me pedir conselhos. É esse o meu trabalho principal. Depois também me vem às vezes como o mensageiro da cegonha, que traz os bebés. Também dedico algum tempo a apoiar startups e empresas em nascimento e gosto muito de lançar jovens. E aliás ando à procura de jovens para formar no último personagem, que é o do Pai Natal. Muita gente vê-me como Pai Natal. É o nosso Papai Noel. Eu sou o Papai Noel, é verdade. Porque eu trabalho muito com a área dos incentivos comunitários. Sou, inclusive, avaliador para Bruxelas já há muitos anos. Ainda antes de Lucas ter nascido, já eu fazia trabalho em Bruxelas. E, inclusive, estive várias vezes convidado para ficar lá, mas nunca me apeteceu ficar. Eu não quero ser funcionário. É uma coisa que não está no meu espírito. Está no espírito de ser empreendedor. E, portanto, sempre gostei, recusei várias vezes, seja na universidade, seja em Bruxelas, ser funcionário. Por sempre gostei de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e diferentes e não gosto da monotonia. E o Papai Noel é uma área dos incentivos, ou seja, dos apoios comunitários, fundos internacionais, etc. E como tenho bastante sucesso nessa área, tenho muito know-how nessa área, de facto, tenho muitas chamadas e, portanto, de vez em quando sou eu que faço a chamada, olha, vai receber X ou Y, ou 2 milhões, ou 200 mil. Boas notícias, né? Boas notícias. Então sou o Papai Noel, né? Uhum. E agora ando à procura de jovens para formar, porque eu quero transmitir o meu know-how, que não me serve nada ficar só em mim. Portanto, ando à procura de jovens formados em gestão, Lucas, porque é uma área muito engraçada, porque a parte da concepção dos projetos é muito interessante, é montar algo de novo. E eu trabalho literalmente, eu acho que não há setor de atividade humana com que eu nunca tenha tido contacto. É uma coisa, a única assim que eu de vez em quando penso, bem, nunca tive algo que foi do nuclear, porque e da defesa, porque são áreas muito específicas e de grandes projetos, mas mesmo assim já estive envolvido com coisas direta ou indiretamente ligadas a este. De resto, eu tanto numa manhã sou capaz de estar a tratar de sapatos, como de cibersegurança, hackers profissionais, como de construção civil ou de recuperação de plásticos, por exemplo. E por isso é muito interessante, acaba-se por aprender muito de todas as coisas. Ainda hoje, por exemplo, no caminho para aqui vinha falar com uma Herdade, produtora de vinho, mas que na realidade é uma empresa que é tida por um grupo hoteleiro. E eu comecei por eles pelo grupo hoteleiro, depois acabei a apoiá-los na área do trading, em que vendem
desde fardas militares a comida e rações. São fornecedores da NATO, mas também são do governo angolano, por exemplo. E hoje em dia têm produção de vinho no Alentejo e, portanto, eu dou-lhes apoio em todas essas áreas. Por isso aprende-se muito, é muito diverso, nunca é monótono. E aprendemos também muito sobre a natureza humana e sobre o empreendedorismo e a capacidade de empreender, inovar, procurar coisas novas. E é nisso que eu acredito. Esse teu background, ou essa tua formação em ciência política te ajuda a fazer muito essa atividade? Sabes que eu tenho uma história engraçada. Eu fiz o curso de Economia há muitos anos, antes de tu nasceres, Lucas. vai ser, eu acho que o tópico atual vai ser... Eu faço isso há muito tempo, antes de você nascer, Lucas. Eu acho que vai ser algo que sempre vai aparecer nos episódios. Olha, e o grande desafio é esse. É como é que tu começas nos anos 90 a trabalhar e te atualizas. A maior parte das pessoas acomoda-se e deixa de se atualizar. E esse é o grande mal. E este meu trabalho permite-me fazer sempre isso. Eu estou sempre com pessoas, tanto mais velhas como pessoas da tua idade. E até mais novos. E isso é extraordinário. E acompanho o crescimento. Um dos meus clientes preferidos, financeiramente não me dá dinheiro nenhum, mas não interessa. É um jovem que aos 22 anos lança sozinho, é um arquiteto de interiores, e hoje tem um escritório inacreditável no Chiado, com 30 e tal pessoas, só faz projetos topo de gama de decoração, mas estamos a falar de projetos topo, só tem clientes hiper premium mundial, nem sequer só portugueses. E o miúdo lançou-se sozinho, tinha 22, 23 anos. E tu veres o crescimento, acompanhares e ajudares em várias etapas, com aconselhamento, com incentivos, com um contacto ou outro, é extraordinário. Portanto, podes participar. E essa diversidade é que me mantém atualizado. Não é? Na semana passada tive que aprender. Segunda e terça trabalhei sobre palmilhas, tecnológicas para a NBA, sério, com chips e sensores e insuflação automática. Mas 2 dias depois estava a trabalhar e aprendi muito também sobre a questão da cibersegurança e das vulnerabilidades. Um cliente que eu já trabalhei há 4 anos, mas eu só na quinta-feira é que percebi, dei um upgrade no que eu tinha percebido que é o trabalho de um hacker ético. É uma empresa de origem brasileira, pernambucana. De origem, é verdade. Grande parte dos meus clientes hoje são brasileiros. Eu sou aquela pessoa que, em todo lado, incluindo à frente de parlamentares do Chega, diz que os brasileiros vêm salvar Portugal. E não estou a brincar. E digo isto há décadas, não estou a dizer isto agora. Há 25 anos, quando a imigração brasileira não foi tão bem sucedida como esta agora, eu já dizia isto. E eu trabalhei 5 anos na Faculdade de Arquitetura do Porto, que é muito reputada mundialmente, e nós tínhamos muita procura de estudantes brasileiros, mas ninguém queria ir para o Brasil. E eu fiz uma verdadeira campanha, e tenho muito orgulho em quando saí, cerca de 1/3 dos alunos que iam para fora, que chegou a ser 90%, mais de 90% dos alunos de um ano letivo, ou seja, quase toda a gente ia para fora, graças à minha campanha interna, e 30%, 40% iam para o Brasil. E tinha-se perdido o medo. E porquê é que eu acredito nisto? A nossa curva demográfica é trágica, não é? E, portanto, nós só temos uma hipótese. Imigração. Seja por mão de obra, seja para ter filhos. Vi, aliás, anteontem os números, 20% das crianças nascidas no último ano já foram filhos de imigrantes, o que não me espanta. E já invertemos a curva de crescente de nascimentos. Estamos muito mal, mas já estamos melhor. A segunda coisa é que vocês trazem ambição, escala e sonhos. Os portugueses têm muitas coisas boas, mas acomodam-se facilmente. E nós temos muito isso, a pequena e média empresa que resiste a crescer e que mesmo quando compete no mercado internacional se fica tem sempre muito receio de alavancagem, de crescer, de fazer associação com outras empresas por forma a atingir outras escalas. Eu lembro-me na área do queijo ou dos vinhos, mas também na área dos sapatos, empresas que não têm capacidade, têm encomendas, gente que lhes quer comprar e depois eles não têm capacidade produtiva. Há uma experiência em Portugal que eu tomo sempre como um grande exemplo, que são os Douro Boys, que são 5 famílias, todas elas de origem estrangeira, mas estão em Portugal há 200 anos, portanto, do vinho do Porto, que certamente perceberam isto e associaram-se e, portanto, começaram a exportar em conjunto. No calçado isto também aconteceu um pouco nos últimos 20 anos e a imigração brasileira está a trazer muito isto. Hoje, mais de metade dos meus clientes são brasileiros ou de origem brasileira ou têm relações com o Brasil e esta questão da escala é o nosso grande desafio. Porque, obviamente, fornecer um mercado de 10 milhões é uma coisa, fornecer um mercado de 500 milhões, como é o mercado europeu, já nem falo de outros mercados, é outra. E este desafio é um grande desafio. E é curioso que nós o tenhamos perdido, porque o Brasil é uma história incrível
há 400 anos, sei que temos as nossas coisas, Lucas, já conversamos sobre isto, obviamente também houve a escravatura, etc. Mas uma coisa extraordinária, ninguém tem a percepção, as feitorias brasileiras, portanto as grandes cidades hoje são a base das grandes cidades, os entrepostos comerciais estão todos a cerca de 800, 900 quilómetros. Era o que permitia a defesa militar. Isto é estrategicamente brilhante, sobretudo porque na altura não havia GPS, portanto eles não sabiam isto, era por intuição militar, é extraordinário. E hoje esta questão da escala, para os portugueses, Porto e Lisboa é muito longe, não é? Eu faço isto todas as semanas, não é? Eu moro entre as duas cidades e eu estou é muito longe. Parece que está entre países, né? Países diferentes. Parece que né? está em países diferentes. E depois há uma coisa engraçada. Lisboa, ainda por cima, é cerca de 50 vezes mais longe do Porto que o Porto de Lisboa. Falo de Bragança, é 50 vezes mais perto do Porto que o Porto é de Bragança. Ou seja, as pessoas do Porto não vão a Bragança, as pessoas de Lisboa não vão ao Porto. Esta mania do centralismo nota-se de muito. Mas o Porto, para a maior parte das pessoas, sei lá, eu sou pessoa que sem problema nenhum vai fazer 100 ou 200 km para ir almoçar com um amigo, por exemplo. Eu vim cá de Lisboa, na prática, aproveitei para fazer outras coisas, porque tenho cá muitas coisas para fazer. Mas eu vim cá para fazer o podcast, para mim é normal. Para vocês 300 km... não é nada, não é nada. Luís, antes de a gente sair um pouco do tópico, você falou que você coordenava, né, no caso, os Erasmus e a mobilidade dos alunos da Faculdade de Arquitetura do Porto, né? E eu acho que para o brasileiro é muito fácil ver valor em vir para cá, para Portugal, tanto para estudar como para morar, mas como que você vendia e vende o Brasil para um português? Apesar de tudo, apesar de nós termos a mesma língua que o Brasil, não é? O português, culturalmente, por muitas razões, a primeira é climatérica, mas sobretudo desde 86, já antes, mas culturalmente nós somos muito mais europeus. Nós somos mais próximos de um francês em muita coisa, do que de um brasileiro. Ou seja, o que aprende alguém com 20, 22 anos... Eu fui para a Itália, fui para a Dinamarca, fui para a Bélgica, nunca fui para o Brasil estudar. Fui para o Brasil muitas vezes visitar, mas nunca fui estudar. Mas o que tu vais aprender quando te colocas numa situação de uma diferença cultural maior, de desafios maiores, é mais. Ou seja, por exemplo, eu proibia quase alguém de ir para a Espanha. Considerava que não era bem uma... É bom, é melhor... Mas não é uma experiência. Morares no Lisboa, ir para o Porto já é ótimo, ou para Coimbra, ir para a Espanha é melhor. Mas quanto mais diversa for a cultura, mais mais for puxada a tua característica básica que Darwin nos ensinou que é mais importante. A adaptabilidade. Isto é verdade para as pessoas, para as organizações, para as empresas, para os Estados. Quanto mais nos adaptarmos, mais nós temos hipóteses de sobrevivência. E, portanto, mais nós aprendemos. E aprender é viver. Aprender é a essência da vida. E tu colocares-te numa situação, da mesma maneira que eu tentava sempre que grandes amigos não fossem juntos. E namorados, então, nem pensar. Porque as pessoas juntam-se, fecham-se e, portanto, não se abrem à aprendizagem. Tu apanhares o choque. E o Brasil, uma coisa, o ano académico é diferente. A dimensão é muito diferente. Havia muitas greves, na altura havia muitos problemas. E eu explicava que isso era uma grande vantagem. Porque tu, quando tens capacidade de adaptares a isso e de reagires a isso, vais sair muito mais forte. Eu consegui pôr miúdos a trabalhar com o Niemeyer. Sério? Portanto, porque depois nós também tínhamos isto com o Paulo Mendes da Rocha, etc., grandes arquitetos, não é? Porque nós também, como vinha gente, como partiam do Porto, rapidamente entravam nos centros de estudos das faculdades, iam ter oportunidades que se calhar numa faculdade em Itália ou em França não teriam. E nesse sentido iam ganhar outras coisas. Não é? E era isso que eu lhes mostrava, que o Erasmus também há umas disciplinas e há umas notas. Também tem algo chamado faculdade, né? Não, mas é que isto é a faculdade da vida e tu aprendes lá também. Agora, não é o resultado académico. Lucas, tu acabaste o curso o ano passado, não é? Mas lembras-te do que é que estudaste há 5 anos? Olha, até 3 anos atrás eu não tenho muita certeza, Então, mas estas lições de vida não se apagam. Sim, concordo. E sobretudo o que fica dentro de ti, o que nós ganhamos dessas vivências. E isto aplica-se no mundo empresarial. Quando nós nos expomos ao mercado e aceitamos a competição como algo sadio, às vezes duro, ficamos mais fortes. Mas eu acho que para o estudante português, o Brasil, além desse desafio da questão cultural, né, e
e os medos que ainda existem. Tem a questão também da falta de estímulo por ser a mesma língua, né? Normalmente o estudante também tem o interesse em aprender uma nova língua, né? Quer dizer, então isso também eu acho que pode ser um fator ou não, desestimulante, né? Isso foi muito verdade, e ainda é. O país mais procurado, os países mais sempre foram o Reino Unido e a Irlanda, sempre. Pela questão da língua e porque também é verdade que a estrutura universitária desses países, sobretudo do Reino Unido, da inglesa, não é? Estamos a falar de Oxford, estamos a falar de Cambridge, estamos a falar de London School of Economics, etc., Manchester na área das engenharias. Estamos a falar de universidades de topo mundial com centenas de anos de internacionalização. E essa é uma grande diferença. Eu posso dizer que a primeira vez que estive em Bruxelas a avaliar projetos, eu fazia a avaliação da estratégia de internacionalização das universidades. E como eu falo muitas línguas, eu avaliei projetos de 9 ou 10 países. Eu mal via a primeira frase, sabia se a universidade era inglesa. De tal maneira era mais profissional, agora a diferença é menor, de tal maneira era mais profissional, mais estruturada e tinha um track record, um percurso de internacionalização. As universidades inglesas, desde a Segunda Guerra Mundial, então, é brutal viverem dos países da Commonwealth, viverem do estudante de fora e perceber a riqueza que a diversidade traz. As universidades europeias começaram neste processo nos anos 80 e 90, só. Portanto, perderam durante... Houve esta tradição, não é? O Erasmus de Roterdão é um homem que esteve em 11 universidades diferentes. As universidades também eram uma coisa diferente, não havia salas de aula. Oxford tem salas de aula desde os anos 80, uma coisa que as pessoas não sabem. Oxford não tinha salas de aula, não existe. Existia a tutoria, existia o ensino one-to-one, o debate em pequenos grupos, o trabalho, e depois vamos debater os trabalhos em conjunto. Este trabalho é muito mais profícuo. É hoje muito do que se tenta implementar das business schools, os cases vêm a partir daqui. E, portanto, esta tradição perdeu-se, guerras, etc., levaram que as pessoas deixassem de fazer isto, e então retomou-se muito recente. As universidades inglesas têm esta tradição. A questão da língua, sim, mas depois as pessoas... Primeiro, houve um fecho muito grande, porque não havia tantos ingleses a quererem ir para as outras universidades por causa das dificuldades que tinham com as línguas. Portanto, então, os ingleses tentavam sempre fazer o balance, até porque o que lhes paga as universidades são os estudantes de outros países que não os europeus. E, por outro lado, as pessoas aperceberam que existe o inglês da Inglaterra e do Reino Unido, existe o inglês americano, mas existe o inglês internacional, que é uma coisa ainda diferente. E, na realidade, tanto faz eu estudar em Milão, como em Lisboa, como em Ghent, na Bélgica, ou em Bergen, na Noruega, eu vou usar muito o inglês. E, portanto, acaba sempre por se desenvolver e, se calhar, vou aprender outras coisas. Em cada sítio nós vamos ser expostos a coisas diferentes. No Brasil, e a questão da língua, eu acho que os portugueses vão aprender que o português do Brasil é um idioma, já agora uma coisa, não é uma língua, mas é um idioma, ao contrário do que se diz para aí. Meus pais eram linguistas e, portanto, tive alguma formação sobre isso em casa. E eram professores de português. E, portanto, é uma forma completa de falar o português. É ali a mesma língua, mas é um idioma. E vão aprender muita diferença. Eu, quando fazia, houve uma altura na faculdade, depois, portanto, estive na comissão, estive na universidade, e depois, a certo momento, assumi essa função na Faculdade de Arquitetura. E eu fazia o acolhimento dos estudantes que vinham. Eu fazia uma reunião em francês, uma em inglês, uma em italiano, uma em espanhol e uma em brasileiro. Em brasileiro. Exatamente. Porquê? Porque 80, 90% dos brasileiros, e vocês passaram por isso, quando chegam cá, não percebem, não compreendem o português de Portugal. Aliás, eu perguntei-vos se hoje eu devia usar sotaque. Vocês iam se rir porque eu pareço carioca, segundo toda a gente diz. E por isso era inútil. E o meu objetivo é que eles compreendam a mensagem. Eu vou-lhes dar instruções sobre a universidade, sobre a faculdade, sobre a cidade, sobre o modo como vão viver cá. E, portanto, era muito importante compreender. Não era se tinha mais sotaque ou menos sotaque, se ia ser ridículo ou não. E depois também fazia algumas metodologias de brincadeira. Por exemplo, ensinava-lhes logo meia dúzia de palavras que têm significados diferentes. A primeira era propina. Para vocês é suborno e para nós é o nome da taxa universitária. Portanto, eu disse-lhes, quando vocês forem lá abaixo, vamos dizer que vocês vão estar isentos de propina. Mas não estou a dizer para vocês não pagarem suborno. Pronto, tinha essa. Pois, obviamente, há os clássicos, há o Durex, não é? Que aqui é a Xerox. A Xerox. Mas a Xerox depois não tinha graças. Eu usava vários. Eu tinha uma lista. Rapariga também. Rapariga. Pronto, eu tinha uma lista engraçada que dava a conversa, era sempre muito divertida. E depois também uma das coisas que eu já sabia, mas aprendi muito. A melhor maneira de aprendermos é ensinar. E, portanto, quando eu vou apresentar o meu país, a minha cidade, a minha universidade, a minha faculdade,
eu vou aprender muito com as perguntas. E uma das coisas que também vou aprender indiretamente é que o Brasil não existe, não é? Existem Brasis. E, portanto, quem vem de Manaus tem preocupações diferentes de quem vem de Recife, de quem vem de São Paulo ou quem vem de Porto Alegre. Portanto, era muito engraçado, porque depois, consistentemente, ano após ano, começas a detectar padrões, isso sim. Eu lembro-me, os pernambucanos tinham sempre, e os cearenses, a questão de, Luís, onde é que se compram casacos? Eu nunca tive um casaco na vida, não é? E, portanto, é uma coisa engraçadíssima, muito divertida, porque para nós, eu tive, Luís, eu nunca tive abaixo de 22 graus. Ainda por cima, como sabem, no Porto chove quase o dobro do que chove em Lisboa por ano. É um clima instável. Agora, Luís, dentro dessa linha que você está falando da diferença de cultura, voltando pro business, né? Como você vê hoje as oportunidades num ecossistema econômico Brasil, Portugal? Eu não sei o quanto você conhece também de Angola, porque Angola também é um público que nos vê, tá? Okay. Mas como você compara, vamos dizer assim, esses 3 países, no caso, qual é a tua visão sobre as oportunidades que cada um tem e as críticas também, que isso é muito importante em cada... Eu costumo estimular muito isso, porque é exatamente vamos dizer assim, esse dilema que existe normalmente entre o brasileiro, né, que quer vir para cá. Alguns vêm por erro, que eu já digo, não deveriam vir, porque de repente é melhor eles estarem no Brasil, mas por um canto da sereia, né, vamos assim dizer, que faz com que ele tome uma decisão ou seja motivado a aquela decisão. E eu vejo cada país com uma característica muito interessante, quer dizer, sobre o ponto de vista econômico, né? Mas isso é minha visão, quer dizer, e é muito interessante dentro dessa tua bagagem, no caso internacional, das tuas experiências. Como você vê isso? Você vê hoje que Portugal é um país que é interessante e tem realmente um futuro brilhante e sim, cabe às outras pessoas de outros países virem para cá. Você vê o Brasil com que olhos, que isso é muito importante, porque os meus olhos do Brasil, posso dizer, são até pessimistas, né? Mas quais os olhos você vê o Brasil? E, não sei teu conhecimento de África e de Angola, como você vê também esse país, né? Eu acho, olha, a primeira coisa que eu acho que é uma tendência muito interessante, acho que apesar de tudo há uma noção da potencialidade da língua que nunca existiu. Ou seja, se eu me lanço num dado país, depois depende muito do tipo de produto, tipo de serviço, etc. Portanto, depende muito de setor para setor. Há coisas em que isto é verdade, há coisas em que isso é irrelevante, a questão da língua. Mas torna potencialmente a coisa muito mais escalável. Este é um ponto. Depois, nós temos uma matriz comum. Eu costumo dizer que o Brasil é mais ou menos igual a Portugal, vezes 20 a vezes 100. 20 é a população, 100 é o tamanho do país, 91 vezes. Mas desculpa, igual em que sentido? Eu fiquei chocado a primeira vez que fui ao Brasil, que foi precisamente a Recife. É o Carnaval de Olinda, não tenho aliás histórias engraçadas. Nós vamos falar. Eu fiquei chocado. Eu vou-te dizer com o que é que eu fiquei chocado. Fiquei maravilhado com muitas coisas. E houve um choque no sentido de esmagado, foi positivo, fiquei surpreendido mesmo, não estava a contar. Eu pensei, espera aí, estamos a falar do Carnaval de Olinda, estamos a falar do Galo de Madrugada com mais de 2 milhões de pessoas, estamos a falar de uma mega festa, uma coisa de uma escala inacreditável, com um espírito festivo que nenhum europeu nunca há de sonhar ter, ou talvez os espanhóis são, em termos de festa, são top mundial. Pronto. Mas agora, Lucas, eu durante esses anos de Erasmus, eu costumo dizer que a minha vida entre 93 e 2005, eu não conheço ninguém que tenha tido 13 anos mais divertidos do que eu tive. Não vou entrar em detalhes, mas foi muito divertido. Pronto, mas exatamente, no meio disso eu fui lá e eu pensei, espera aí, o forró, isto é ouvir a minhoto. Isto é uma festa do Minho, que é a região noroeste de Portugal. Espera aí, isto é igual, aumentado a uma escala,
com muito sol e, portanto, menos roupa, com tudo o que daí vem de bom e de menos bom, e com sangue africano e, portanto, muito mais ritmo e ainda mais alegria. Mas isto é a festa portuguesa vezes 100. E é. E eu já fui a outros carnavais do Brasil, e estou sempre que vou ao Brasil, fico com este impacto. A nossa presença, a nossa ligação, e hoje todos os dias estou com brasileiros, mais de metade das pessoas com quem eu trabalho, já são quase todos, já é rara a empresa com quem eu trabalho que não tem brasileiros, alguns, não é? Pode não ser no topo, mas a maior parte até no topo. Nós somos muito parecidos. E o Brasil como país também é muito parecido com Portugal. Que obviamente depois tem mais miscigenações, Itálias, Alemanhas, obviamente os índios, muita influência norte-americana no século XX, mas tem muita coisa parecida. E eu costumo dizer que é o pantógrafo, no bom e no mau, 20 a 100 vezes. E quando eu digo o Brasil vai salvar Portugal, eu estou a falar dos filhos, estou a falar da escala, mas também digo, há um lado mau. Vamos ver até onde é que vai o Comando Vermelho e o PPPC, o primeiro comando da capital, né? Que obviamente não deixa preocupado. Até porque, vindo brasileiros, também poderão vir as instruções, os raptos, etc. Espero que não, mas eu acho que, no fundo, eles estão a replicar o mesmo que as empresas e empresários brasileiros. Exato. Estão a ver Portugal como porta de entrada para o mercado europeu. E acho que estão a ver bem. Pronto, no caso deles... Estrategicamente, eles estão... estão com a leitura certa. Obviamente, no caso deles, eu espero que a coisa... Eles olhem mesmo para os mercados de outros países e não tanto seja só ponto de passagem. Porque nós não temos uma população... e nem uma polícia preparada para lidar com isto de maneira nenhuma. Portanto, a facilidade com que poderão entrar aqui é muito grande. Esse é o lado negro e, portanto, é os tais 20 a 100 vezes. Nesse sentido, como em tudo na vida, as pessoas precisam de se adaptar. Acho que muitos brasileiros chegam aqui muito com a ilusão de que está uma autoestrada para a Europa. E depois percebem que a Europa, por si, é um esquema muito burocrático, é um continente velho, portanto, mais lento. Eu vejo, sobretudo, de todo o Brasil, mas sobretudo pessoas de São Paulo começam rapidamente a sufocar perante a burocracia. Há mais ineficiência, curiosamente, e ao mesmo tempo, eu não sei se devia dizer isto, mas vou dizê-lo, se calhar há menos capacidade, com propina, de superar determinados obstáculos burocráticos. E, portanto, há alguma lentidão que eu noto que exaspera e dificulta muito a vida. E, portanto, tal como, ao contrário, aconteceu muito. Mesmo grandes empresas portuguesas, quase todas, falharam dramaticamente no Brasil. Porque não se prepararam devidamente para a questão da escala. Eu lembro-me de estar a falar com o administrador da Mota-Engil que me dizia: Luís, eu estava em São Paulo, todo contente, vou a um banco e o senhor não me queria atender. Nem sequer o diretor de empresas médias. Depois de quando esteve reunido comigo, pois eu compreendo que você é a maior construtora de Portugal, mas você aqui vale 0,2% do mercado e não chega a 1% da maior construtora do Brasil, que na altura ainda era de Brest. E, portanto, a sua conta não pode ser premium. Portanto, que humilhação. Ele contava-me isto como a maior lição de humildade que tinha tido no processo. Coisa que em Angola a situação era muito diferente, porque obviamente Angola e Moçambique, mas Angola sobretudo, foi uma porta de entrada e muitas vezes de sobrevivência de muitas empresas portuguesas na área da construção. A Mota-Engil é, na verdade... Era a extensão comercial de Portugal. É ao contrário, muitas delas são mais empresas angolanas, são empresas portuguesas que estiveram em Angola e foi em Angola que cresceram ou ganharam escala e algumas só se mantiveram em determinados períodos de crise porque tinham Angola. Então, em 2008, 2010, há muitas construtoras. As construtoras que não estavam em Angola tiveram muita dificuldade. E depois quem estava em Angola e Moçambique também lhe permitiu, por exemplo, hoje olhamos para a Mota-Engil e vemos que a aprendizagem que fez nesses concursos internacionais foi fundamental para depois ir para o México, para a Hungria, etc. Portanto, a internacionalização em língua portuguesa foi fundamental. Mas também houve imensos falhanços, porque exatamente a língua depois oculta estas grandes diferenças que derivam de muitas coisas. Quer dizer, fazer uma estrada num país que tem 25 graus, 30 graus todos os dias é muito diferente de fazer uma estrada num país que tem uma oscilação térmica muito maior. Não é? Ou, por exemplo, em certas zonas que até pode ter neve durante... Portanto, já nem falo da construção. Eu lembro na Faculdade de Arquitetura, era muito engraçado eles a discutirem: nós não temos paredes duplas, não temos caixas de ar, não precisam. Não é? Eu lembro de ficar ao Recife a primeira vez que fui tomar banho no chuveiro, no duche, né? Fiquei surpreendido porque não havia água quente e fria. Só havia uma torneira, porque de facto não fazia sentido, não era necessário por causa da temperatura. Portanto, há muitas adaptações, quem diz estas diz muitas outras, e no ambiente de negócios também.
E, portanto, mesmo várias empresas portuguesas, a Sonai falhou, o Banco Espírito Santo falhou, portanto, historicamente, e ainda hoje continuam a falhar. E as poucas que eu conheço que conseguiram, trouxeram, por exemplo, muito conhecimento. Eu conheço uma empresa que teve muito sucesso, uma pequena empresa, que faz consultoria de vento. Ou seja, basicamente diz, este sítio é bom para ter antenas de eólicas, não é bom, qual é a orientação, mais à esquerda, mais à direita. Uns tipos que fizeram doutoramento e uns trabalhos há 20 anos atrás sobre isso, têm dos melhores softwares em desenvolver um aplicativo de estudo e, portanto, fazem consultoria a nível mundial. Como têm muito know-how, aí sim a adaptação ao mercado é mais fácil. Souberam também encontrar parceiros locais, também através de universidades, e, portanto, isso facilitou, porque venderam know-how. Quando chegaram lá a pensar que era uma super empresa, não correu bem. Aqui é ao contrário. Ou seja, tens que aprender a pensar como pequeno, ser ágil, porque no fundo a inovação radical normalmente está-se das PMEs. E eu acho que, por exemplo, eu estou muito contente, tenho alguns clientes que estamos a fazer a migração de uma parte de investigação e desenvolvimento. Eu, neste momento aliás, eu mal saio daqui, durante os próximos 10 dias vou estar fechado a fazer projetos Eureka, que são Global Stars, que é uma parceria portuguesa-brasileira com dinheiro europeu, de projetos de investigação e desenvolvimento luso-brasileiros. Podem entrar os países, mas estes dois são já os que eu estou a fazer mais e também são os mais fortes. E é muito interessante como é que nós temos muito a aprender uns com os outros e temos competências diferentes. Por exemplo, na área florestal, imaginam, trabalhar na área florestal, das tecnologias para a floresta, no Brasil, é radicalmente diferente de trabalhar na Europa, não é? As árvores são diferentes, as dimensões são diferentes, os perigos são diferentes. E esta capacidade de adaptação para os dois sistemas é fundamental para que a solução tecnológica seja, por exemplo, vencedora a nível mundial. Se eu consigo fazer no clima temperado europeu e consigo no tropical, os meus algoritmos são muito mais avançados e se eu meto aqui machine learning na inteligência artificial, a minha rampa de crescimento é muito maior. Portanto, há imensas oportunidades, nem sempre pelos sítios mais lógicos. Por exemplo, eu estou a fazer um outro projeto em a ver com a área construtiva, recuperação de plásticos, portanto, é uma coisa da economia circular na área dos plásticos, recuperação, portanto, por um lado, combate à poluição, não é? Plástica, e utilizar isso para fins construtivos. E para vários fins em termos de habitação e de habitat. São várias finalidades. E é muito interessante como as soluções, a nível, por exemplo, da área química dos materiais, mas a nível também da mecânica, etc., são diferentes conforme as exigências. E, por exemplo, já a coisa funciona bem no centro da África, por causa do clima ser muito fácil, não é? Ou seja, está muito adaptado, mas não conseguiu ainda triunfar nem no Brasil, nem em Angola, nem em Portugal. E precisamente aí há uma tríade, não é sequer só esses 3 países, vão fazer um projeto em que o facto de expor a tecnologia a várias circunstâncias vai acabar por ser uma grande vantagem. O facto das pessoas falarem todas a mesma língua facilita. Lógico. Aí temos um caso em que as coisas se conjugam. Às vezes há um bocadinho de presunção. Eu trabalhei muito há uns anos atrás com investimentos portugueses em Angola e vice-versa. E às vezes nós partimos do pressuposto que aquilo que é a nossa prática comercial, tecnológica, empresarial, é igual em todo lado. Não. E a pessoal, como a empresarial, não é verdade. Temos que nos adaptar. Eu mantenho, eu acho que a capacidade de adaptação e de sabermos estar abertos a perceber o outro mercado. E os mercados são muito diferentes, os consumidores são muito diferentes e as próprias relações entre empresas e também, não há que mentir, a relação empresa com as áreas políticas tem muito parecido, mas também tem muito diferente. Isso. Eu concordo com você porque eu acho que a língua é realmente um aspecto de facilidade enorme. Você hoje tem 3 países, né? O Brasil, obviamente, ele tem a questão da escala, mas ele tem seus problemas em particular. Mas eu acho que Portugal, até para essa expansão, o que eu vejo era, em vez de ser vamos dizer, um projeto de Brasil como um todo, escolher uma região do Brasil. Eu acho que isso daí daria muito certo. Tá entendendo? De repente, você tentar... É aquela questão da escala, né? Fazer as coisas crescerem dentro dos seus tamanhos proporcionais. É uma ideia, né? Isso eu penso como uma teoria que poderia funcionar, porque eu já vi de vários empresários esse sentimento. O Brasil é muito grande, eu não vou arriscar. Mas existem vários Brasis, como você falou, né?
Então, por exemplo, Pernambuco, se você até geograficamente, se você inverter a posição do mapa, fica bem parecido com E o voo Portugal. é mais curto. Né? Não Exatamente, esquecer, não esquecer que ir daqui a Recife ou Fortaleza é uma coisa, ir daqui a Porto Alegre Verdade. É é completamente mais não sei diferente. quantas Verdade, horas em cima. né? Né? Torna-se uma quase a viagem. mesma distância que você tem para Luanda também, quer dizer. E até, muitas né? vezes também você viajar, você falou exemplo Recife e Lisboa. Às vezes é mais fácil você fazer Recife e Lisboa do que Recife e Porto Alegre, como você falou. Transporte dentro do Brasil é um case, assim, que precisa ser... E tem oportunidade, né? Porque a gente vê, hoje em dia, para Recife, por exemplo, vai abrir um voo para o Porto, agora em agosto, se eu não me engano. Final do No ano. final do ano. No final do ano, né? Vai ter, tem agora voo diário pela TAP. Não, E pela TAP tem pela muito TAP tem tempo, voo diário, né? Eu- Já, acho que foi um dos É o primeiros voos. TP-011, então Exato, é bem, né? bem antigo. Mas para dentro do Brasil, muitas vezes você não consegue voar direto. Você tem que ir via São Paulo, via Brasília. Eu posso dizer que eu estive em... Ai, como é que se chama? Não é em Campinas, não é Campinas. Campina Grande? Não, a base da Azul. É Campinas? Campinas. Campinas. Isso. Pá, eu não fui a Campinas, curiosamente, nenhuma das vezes saí. Eu estive no espaço de um mês 8 vezes em Campinas, porque em todos os voos que eu fazia, Tinha que passar. Escala em eu Campinas. tinha, porque eu, na altura foi muito engraçado, a Azul estava muito bem, É. Pá, fantásticos os voos, mas eu estava sempre a escolher a Azul. Todos os voos eu ia pensar o que é que vou fazer, depois no fim acabava sempre na Azul. Então eu fui a Campinas imensas vezes, como tu dizes, e algumas vezes não fazia sentido. No sentido que vens do Rio para Campinas para Minas, não faz sentido. Eu me lembro, uma vez nós fomos viajar para o Equador, de Recife. Tivemos que ir Recife, São Paulo, Lima, Lima, Quito. Assim, fazer uma rota completamente estranha para chegar num lugar que, se fosse um voo direto, ia ser no máximo 3 horas, né? Mas, óbvio que não tem muito interesse para uma rota Recife-Quito, vamos dizer. Você vê alguma característica específica entre o profissional brasileiro e o profissional português? Características comuns temos muitas, como te disse, eu acho que nós somos muito mais parecidos do que se pensa, ou do que se diz. Tendo depois, lá está, cada um seguiu a sua adaptação à natureza. Nós somos o mesmo bicho, teve de se adaptar a contextos diferentes, sendo que vocês, ainda por cima, nós temos diferenças entre nós. Vocês têm, eu realmente chamo Brasis, não é? Eu tenho a perfeita noção que cada região do Brasil tem características muito diferentes, não é? Se eu estiver a Fortaleza, a Salveiro é 2 Norte, não é? O 2 Sul, é 2... Porto Alegre é o mesmo que Portugal, portanto é 35 ou 38 latitude sul. Ok. E portanto, nesse sentido, é tudo muito diferente. Mas eu acho que nós temos muito mais de comum do que de diferente. E acho que nos complementamos. Acho que ainda estamos a aprender a trabalhar em conjunto, porque é, na realidade, uma coisa nova. Ou seja, historicamente, os portugueses que emigraram para o Brasil nos séculos, antes do Império nem vale a pena falar, mas no último século, né, foi muito a pessoa de dimensão educativa menor para abrir umas padarias, não é? O Manel, o Joaquim, toda a gente sabe dessa história. Eu fartei-me de rir com as primeiras vezes que eu vi essas graças. Alguns portugueses poderão não encontrar graça, eu acho imensa graça. E revejo-me nisso, e tenho tios no Brasil, como todo bom em BH, como todo bom cidadão português. Depois há uma zona de ato. Em 75, as famílias mais ricas, grande parte fugiu para o Brasil, mas são muito poucos, não é? Portanto, não... Depois, no final do século XX, há uma imigração brasileira para Portugal que eu acho que não correu muito bem, foi muito mal gerida pelos dois lados. Essa migração, só um parênteses, dessa ida para o Brasil foi antes do 25 de abril ou na após sequência do 25 de Abril, há a nacionalização das grandes empresas e há uma perseguição complicada. Nós durante ano e meio estivemos em processo revolucionário. E as famílias, muitas famílias, o Champalimau, muitas famílias que fugiram para o Brasil. Mas no fundo aquilo que são muitas famílias para Portugal é como eu costumo dizer, não é? Se vocês emigrarem 1% dos brasileiros, são 2 milhões de pessoas, são 20%, podem emigrar 10% dos portugueses que vocês não notam, não é? Gera um caos no aeroporto, né? Não é? Portanto, hoje muitas famílias portuguesas são à escala brasileira nada, ninguém notou que eles emigraram, até porque eles depois voltaram, 10, 15 anos, a maior parte das vezes para recomprar as empresas que tinham, entretanto,
sido nacionalizadas e que estavam a ser reprivatizadas. É o caso da cimenteira, como é que um dia a Camargo Correia venha comprar a Simpor, porque foi o Champalimau que originalmente foi para o Brasil, foi a Suel que fez, manteve sempre relações e mais tarde vem a ser adquirido. E portanto há aqui todo um conjunto, um processo, mas na realidade nós nunca trabalhamos em conjunto à séria. Aliás, se nós formos ver onde é que Portugal está nos rankings de exportação e importação brasileira e vice-versa, e o Brasil é um país grande, é ridículo. Nós quase não temos relações. Nunca fez sentido e, para mim. portanto, não faz nenhum sentido. E, portanto, e tem a ver com, por causa da questão da escala e da questão geográfica, e depois há uma coisa que são as questões dos direitos de taxas aduaneiras, que é uma coisa que ninguém compreende, que são brutais, e, portanto, os dois países economicamente não estão interligados. E esta está a ser a primeira vez, e eu estou a falar de uma coisa que estou a falar dos últimos 6, 7 anos. Primeiro, que está a correr muito bem. Haverá os seus episódios, vocês se calhar já sentiram, etc. Mas, genericamente, está a correr muito bem. Um dos motivos que está a correr bem, e eu se calhar tenho alguma tristeza a dizê-lo, é que o facto de estar a ocorrer outro tipo de imigrações, normalmente de países da zona do leste asiático, da Índia, do Paquistão e mesmo do Maghreb, faz com que, de repente, as pessoas se apercebam que são mais parecidos com os brasileiros. E, portanto, já não... E depois, porque nesta imigração estão a acontecer duas coisas muito positivas. Há uma igualdade de género, ou seja, não vos sei dizer se há mais mulheres ou homens brasileiros a vir, é muito igualitário. Eu percebo o que estavas a dizer, nós apostarmos numa região, mas a verdade é que há pelo menos 6 ou 7 estados da qual eu sinto uma grande entrada em Portugal. Como sabes, eu estou sempre a dizer, são mais que bem-vindos. E estão também a vir das várias classes sociais. E isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido uma imigração de brasileiros de elevadíssimo grau de formação, desde o médico, o advogado, mas também o empresário de grande sucesso, que está a trazer valor acrescentado verdadeiramente, com soluções muito mais eficazes. Eu tenho alguns clientes que em poucos meses conseguem fazer uma penetração de mercado inacreditável, porque oferecem soluções que não existem, nem só em Portugal, algumas delas não existem na Europa, porque a Europa não tinha necessidade daquele tipo de solução ou não tinha escala. Fintech. Tecnologia para a área financeira. Isso. Mas várias outras áreas, e-commerce, por exemplo. O Brasil, em termos de e-commerce, é brutal. Ou seja, em termos de marketing, o Brasil, eu estou sempre a dizer, vocês subestimam o Brasil. O Brasil tem os problemas sociais que tem, uma escala assustadora para um ocidental, mas quando é na ponta, é na ponta. Eu trabalho com gente brasileira que eu fico quase boquiaberto com a qualidade intelectual, cultural, humana, empresarial. Sim, isto também eu agradeço. Sim, conhece. Nós temos aqui um nosso diretor misterioso. Por sinal, fazer aqui o plug, né? Se você está precisando de serviços de marketing digital, se você quer ter o seu próprio podcast, ID Studio, né? Vai aparecer, siga aí no Instagram. Vai estar tudo aqui embaixo, pessoal. É só ir ver aqui nos links. Vai estar o canal deles do Instagram. Também o Willcash, né? Certifiquem-se também de seguir, assistir lá. Já ganhou desconto de 20%. Vai estar tudo aqui embaixo, pessoal. E é isso, vamos continuar aí? Vamos. Por exemplo, vocês fazem isto como ninguém. Isto é claramente uma influência americana. O marketing, a área da venda, por exemplo, não, é raríssimo o português que consegue este tipo de espontaneidade. Raríssimo. Isto foi excepcionalmente bem feito. Natural, espontâneo. Os portugueses têm tanto a aprender nisso. E, portanto, mas eu tento ter verdade nisto como em tecnologias de ponta, nas coisas mais inacreditáveis. Eu tenho encontrado projetos, passam-me pelas mãos, de facto, muitas coisas, muitas áreas, verdadeiramente maravilhosos, em que, por exemplo, ponham juntos duas empresas. O que os portugueses fazem é impensável para um brasileiro e vice-versa, e de repente juntos criam um valor acrescido gigantesco. E isso permite-lhes, por exemplo, neste momento tenho empresas que no espaço de 2 anos estão a conseguir entrar em mercados como a Alemanha, a França ou o Reino Unido, porque juntaram forças no sentido das competências, dos saberes. E estamos a falar de coisas, seja produtos físicos, seja tecnologias, o tipo de soluções é impensável para um europeu comprar um vestido em 10 prestações. Isso é o já nem falo de biquínis. Eu lembro da primeira vez que vi biquínis à venda com 12 prestações. Mas isso obriga a indústria financeira e das fintech a fazer coisas impensáveis. E depois, obviamente, com a criatividade que, na minha opinião, só o sangue índio e africano permite.
E é disruptivo, isso nota-se nos negócios. Vocês não é só na música, nem é só em várias artes que vocês são brutais. No marketing também são. E eu admiro mesmo muito, eu sou professor de marketing, já dei aulas de marketing no Porto Business School, etc. É inacreditável, porque a vossa criatividade é superlativa. Tem uma história que eu vi do pessoal do Grupo Pestana muito interessante, né? Eles fizeram, na época que o euro e o real era 2 para 1, 2 e pouco para 1, maravilhoso. Portugal, desejo de consumo, voos fáceis. Então, tá feito. Então, vamos trabalhar no Brasil. Promoção, final de semana em Portugal, você pega o final de semana e paga desconto de não sei quanto. Nada. Pô, mas o que está acontecendo? Nós fizemos uma promoção dessa imbatível, uma promoção irrecusável e não acontece nada. Não é possível. Aí chamaram alguém do Brasil. Aí tem um detalhe. Coloque, não precisa dar 50%. Bote 20% em 10 vezes. Fizeram isso. Não tinham apartamentos suficientes para os clientes. Tá entendendo? Então é assim que Por funciona. Por sinal, eles fizeram lá no Brasil o anúncio. Né? Essa história foi até de uma das pessoas hoje em dia aqui em Portugal que também está bem à frente no marketing, que é o Marco Gouveia. Que a gente viu uma palestra dele, e ele trabalhou no Grupo Pestana durante alguns anos. E ele ele contou essa história que ele preparou uns ads, assim, umas campanhas espetaculares, mas quando botava para rodar no Brasil, nada justamente acontecia. Por conta disso É que eu digo, é preciso adaptar-se. Adaptar-se. Adaptar-se, e é preciso perceber que somos parecidos, mas temos que perceber as diferenças para sermos triunfantes. Mas é nesse ponto, nessa tecla que eu bato, e depois a gente vai ter a oportunidade de conversar e ver sobre isso. Você tem, por exemplo, lá em Aveiro, tem hoje com o Porto Digital de Recife um convênio fantástico. Né? O Porto Digital abriu uma filial em Aveiro. Né? Então hoje não sei se você já teve a oportunidade de visitar essas estruturas. Eles estão a fazer um marketing que em poucos meses colocou mais visíveis que coisas como outros hubs criativos e centros tecnológicos em vários pontos do país que não conseguiram ter a mesma visibilidade que eles têm em poucos meses. Isso. E isso deriva exatamente dessa capacidade comercial espontânea, natural, que eu acho que é muito vida da influência norte-americana. E bom, não há ninguém melhor que eles. Mas com certeza é isso. E aí tens uma das áreas em que eu acho que nós temos muito a aprender. Outra coisa que eu estou a sentir muito, muito interessante, apesar de tudo, sobretudo em certos setores, não em todos, há muitas empresas e pessoas brasileiras como tu estiveram também nos outros países de língua portuguesa. Os famosos PALOPs, né? Os PALOPs. E esses países, esse triângulo, que o Adriano Moreira chamava o Atlântico Moreno, traz ainda outras vantagens. Ou seja, traz ainda outras aprendizagens e, portanto, outra capacidade de resiliência perante determinadas adversidades. E eu acho que essa ainda é uma vantagem acrescida. E eu acho, no entanto, que nós, em relação, sobretudo a Angola, menos em relação a Moçambique e seguramente muito menos em relação a Cabo Verde, mas e São Tomé, apesar de tudo, acho que é muito... Com Angola é o único país de que nós temos ainda uma relação difícil, porque desde que foi a Revolução e desde que foi a Independência, em cada década houve uma das partes que não se portou muito bem e em que foi sobranceira com a outra. E houve também questões muito... Por exemplo, houve uma altura em que havia quase 2 anos da questão de conversão cambial. Isso matou muitas empresas que não tinham... Lá está, as empresas portuguesas são pequenas e, portanto, essa incapacidade de libertação de fundos matou a empresa. Portanto, isso. Há uma questão traumática também em relação a isso. Isso é recente, 10, 15 anos. Isso. Mas eu acho que isso tem que ser superado a bem das duas partes e acho que os brasileiros, mais uma vez, podem ter um papel único aí. Porque para o brasileiro, 1, 2 anos sem pagamentos é complicado, mas como tem outra estrutura, a empresa média que está em Angola, consegue aguentar muito melhor. E, portanto, conseguiu superar isso e, no fim, acabou na mesma por receber os valores e triunfar nesses mercados. E, nesse sentido, acho que essa é também uma aprendizagem muito positiva, da mesma maneira que, por exemplo, nós temos uma comunidade ismaelita em Portugal muito forte, que vem de Moçambique, não é? Portanto, da Índia. E estamos a falar de alguns dos melhores grupos económicos portugueses, muito discretos,
mas pronto, aliás, o HCAM mudou para cá, portanto a sede do jornalismo veio para Lisboa, o que é maravilhoso, mais uma comunidade hiper bem-vinda, na minha opinião, e trazem essa aprendizagem da África. E isso é uma mais-valia. Eu sou um grande defensor de que a diversidade e a capacidade de compreender várias situações e contextos depois te ajuda a, perante a situação concreta, ter mais capacidade. E não é verdade que aprendizagens em Angola, em Moçambique ou no Brasil não sirvam na Alemanha. Servem. Eu acredito também que dão-te a capacidade de adaptação, depois adaptar-te à realidade alemã, que depois vais ver é completamente diferente da sueca, por exemplo, ou da holandesa. São coisas muito diferentes, fazer negócios num sítio e noutro. Ou no leste da Europa, isso ainda é outro mundo. Aliás, lestes também, não existe leste. Existem eslavos, existem os romenos, por exemplo, são latinos. E, portanto, a Europa tem isto, não é? Porque cada bocadinho de terra tem uma cultura muito diferente e línguas muito diferentes. Isto, por exemplo, é uma coisa que no Brasil isso não é preciso, a adaptação linguística, não é? Mas cada língua é também um modo de pensar. E fazer negócios é tudo isto, é fazer esta adaptação permanente. Agora, criando polêmica, porque sempre é bom a polêmica, tá? Criando polêmica, aproveitando essa história que a gente falou dos Palopes, da colonização, qual sua opinião sobre as recentes declarações do presidente Marcelo? Sobre a dívida que tem pela colonização. Eu antes de mais tenho a dizer uma coisa, nós não podemos estar sempre presos ao passado, nós também não vamos atrás dos italianos porque também nos invadiram, ou dos franceses que nos invadiram há 200 anos e levaram muitas peças de arte e fizeram muita destruição, não é? Nós não podemos andar sempre assim, não é? Porque também então os alemães, coitados, não viviam, não é? Nem os japoneses, não é? Portanto, isso não faz sentido. Falar nesse tom, nesse contexto. Uma outra coisa é qual é a melhor maneira de nós continuarmos a colaborar, desta vez mais civilizadamente, sem nos escravizarmos, sem isto, sem aquilo. E a melhor forma é aquilo que nós estamos a falar, é construir desenvolvimento em conjunto. Portugal atingiu, em nível de desenvolvimento, num sentido não de crescimento económico, mas de mais amplo social, de equilíbrio social, coisas que eu tenho a certeza que os brasileiros, os angolanos, os moçambicanos têm muito a aprender. Nós temos hoje um sistema, com todos os seus defeitos, que são muitos, por exemplo, as pessoas queixam-se. Nós temos um dos 10 melhores sistemas de saúde do mundo, eu diria mesmo um dos melhores 5 sistemas. Não deve, e viu-se isso no Covid. Nós somos o primeiro país do mundo a atingir 90%. Não há ninguém que fique a parte de um hospital. Não há ninguém que numa situação não tenha um apoio. Não existe. Mesmo, nem interessa o passaporte que tenha. Até pode estar aqui como turista. Isso é extraordinário. Isso para mim é um ponto civilizacional. Não temos a ensinar. Não temos que ter. Temos a partilhar como é que se consegue fazer isto. Vocês têm coisas absolutamente incríveis. Eu deparo-me com coisas no Brasil absolutamente de topo mundial. A área do marketing é uma delas. E eu tive uma empresa, disse, é incrível o tipo de capacidade que têm, de inventiva. Não é? Obviamente eu acho que sempre eu sou um fanático da música brasileira. Estava ali a ver a imagem de Pelé, que no seu tempo revolucionou. O futebol é hoje o que é graças ao Pelé. Se não fosse Pelé, as pessoas não percebem. Não tens de explicar a um brasileiro, que não é uma questão do que é que ele jogou em campo, que seguramente também foi fantástico. É o que ele representou na mudança para uma indústria, que é hoje uma indústria e na altura era um desporto. E portanto o Brasil tem também esse papel e tem sempre, é muito engraçado, eu acho que o brasileiro tem inerente a questão da descoberta, da expansão e do crescimento. E é por isso que eu digo que a ambição dos brasileiros é tão importante como a questão de terem filhos e de se multiplicarem, e portanto espero que venham muitos. Para mim serão todos bem-vindos. Os mais exceto os dos comandos vermelhos e das eu tenho mesmo muita preocupação, porque eu acho que em poucos meses podem destruir tudo. Ou seja, sabe qual aquilo é o que tem problema, sido uma Luís? coisa harmoniosa pode destruir-se em muito pouco tempo, porque Isso, a capacidade, concordo. até militar, estamos a falar de armamento militar, que é uma coisa que nós não temos preparação. Não é só a polícia portuguesa, nenhuma polícia europeia tem capacidade de reação a uma coisa destas. E portanto, esse é o meu único receio, é que também vem esse lado. Mas fora esses, todos são bem-vindos. Eu acho, em resposta a isso, eu acho que deve haver uma seleção mais criteriosa, né, de repente, né? Alguma forma para você evitar que chegue alguém do comando vermelho, sei lá. Tá dizendo como? Difícil. Não difícil. sei, é difícil, né? É difícil. Não, mas não conseguem identificar terroristas, quer dizer, por que não se consegue identificar? Mas agora porque eu não quero fugir à tua polémica, portanto, nesse sentido, eu acho que a construção positiva... E depois há coisas que são óbvias, quer dizer, nós temos para aqui certeza esculturas, pinturas, etc., que
que obviamente não vejo nenhum problema em que possam ser devolvidas ao sítio natural onde estavam, desde que sejam depois salvaguardadas, porque também para irem depois deixarem, em vez de serem fruídas pela população, serem destruídas ou deixadas ao abandono, não faz sentido. Mas também é verdade, por exemplo, não havia Miyakoto se nós não tivéssemos deixado lá o português. Exatamente. Portanto, estas coisas, deve haver história que nós nunca vamos longe. Não é? Normalmente dá a Segunda Guerra Mundial como reação à Primeira. Não é uma boa escola. Construir em conjunto e, portanto, deixar as feridas passadas, que ainda por cima, àquele momento a história era muito diferente, portanto, as visões do mundo eram muito diferentes. E é evidente que a nossa guerra colonial foi uma imbecilidade. Qualquer português imbecilidade, é uma coisa anacrónica, ou seja, naquele momento já não havia império, já tinha acabado, não é? Portanto, é evidente que nós temos muita asneira histórica, isso é como todos os povos fizeram. É assumir, houve uma asneira e pronto, está entendendo? Exatamente, nós não podemos andar sempre em reparação contínua, podemos construir em conjunto, eu acho que isso é a melhor reparação que podemos fazer, e construir aquilo que, apesar de tudo, construímos juntos. Olha, a questão da língua, por exemplo, mas é uma, como eu disse, eu acho que nós somos muito parecidos. Eu fiquei espantado sempre que vou ao Brasil, com o nosso grau de... Somos muito mais parecidos do que diferentes. Vocês estão vendo o Luiz Maia falar, vocês percebem a competência, a capacidade, né, a cultura, o que ele traz de bagagem, que é muito interessante. Mas tem um segundo Luiz Maia, né, que eu vou provocá-lo aqui nesse programa, tá entendendo? Quem é Luiz Guloso Maia? Hein? É o seu irmão? Como é que é isso? Não, é o nome dele de MMA. Quando eu vou anunciar é o Luiz Guloso Maia! Não, essa é uma história engraçada. Eu sou a pessoa mais gulosa que vocês jamais conheceram, porque eu nasci com um problema e, portanto, durante 3 semanas recusei-me a comer e a beber, deitei tudo fora, mas fisicamente estava bem, fizeram lá os exames, porque eu nasci com necessidade de açúcar. Portanto, eu durante 5 meses só me alimentei. Enfim, a minha mãe agora corrigiu-me para 3. Não sei qual é a história verdadeira, sempre tinha dito 5. Só me alimentei a leite condensado, diluído em água morna. Portanto, eu nasci viciado em açúcar e a precisar de açúcar. A Nestlé adorou, né? A Nestlé adorou. E ao longo da minha vida sempre mantive, portanto, no fundo, é quase uma religião. Que eu há 12, 13 anos levei mais a sério. Esta parte acho que ainda não vos contei. Transformei-me em júri de concursos de doces conventuais portugueses, que são pouco doces, como vocês sabem. Bem pouquinho. Mas, por exemplo, em Pelotas, no sul do Brasil, existem. Os doces são exatamente iguais aos doces portugueses. São, claramente, em vez de ser com amêndoas, são se calhar com caju. Adaptados. A adaptação, mais uma vez, isso é extraordinário. Pronto. Obviamente, se calhar tem pequenas diferenças, porque o calor, se calhar, não permite que o ovo esteja tanto tempo. Neste momento, estou numa das minhas atividades cívicas, além de ser júri e, portanto, andar para cima e para baixo de Portugal à custa disso, o que é muito bom. E também há alguma coisa em Espanha. Eu, por exemplo, gosto muito de ir a Cáceres e comprar... os doces são bons, mas nem é por isso. Há um convento em que as senhoras ainda vendem e tem aquela roda. Vocês sabiam que nos conventos de clausura havia aquela roda. Então, a pessoa vai, bate, diz o que é que quer, mete dinheiro, elas rodam a roda e põem os doces e devolvem. Para não haver o contato, né? E isto é uma coisa do século XVIII, XIX. Isto é maravilhoso. Portanto, para mim é uma viagem no tempo. Os doces também são bons, mas não é por isso. Adoro ir a Cáceres, é lindo, maravilhoso. Aconselho-vos, Património Mundial, é lindíssimo, recomendo. Mas nem é por isso, é só para ter esta experiência, o Convento de São Paulo. Neste momento estou a promover numa das minhas... Eu tenho uma das minhas empresas não lucrativas, chama-se PTPT, Produtos Tradicionais Portugueses. O site chama-se ptpt.pt, estamos agora a reformulá-lo. E é a defesa e promoção dos produtos tradicionais portugueses. Está ligado também a uma associação que trabalha nessa área, que eu me associei. E neste momento estamos a promover, eu sou o grande mentor disso, ou um dos 2 grandes mentores, a candidatura a Património Mundial e Material da Tesouraria Conventual Portuguesa. As we speak. Portanto, está exatamente a acontecer nesta altura. Esperamos apresentar a proposta já em março do ano que vem. É o nosso objetivo. Se não for, será no ano seguinte, porque é só em março que há candidaturas à Unesco neste sentido, para permitir que a tesouraria seja reconhecida como bem. Portanto, é uma causa a que eu hoje dedico muito tempo. Não ganho nada com isso, ainda que esteja nesta altura a pensar em algumas formas de tornar isto um negócio. Coisas como, por exemplo, houve um projeto muito engraçado, ao qual também estivemos ligados, indiretamente, foi a congelação dos ovos moles de Aveiro. Este processo de qualificação e trabalho com os ovos moles levou a que o volume de negócios multiplicasse em 20 anos por 9 e hoje atingiu-se a congelação.
Ou seja, Chegou-se no modelo ideal? chegou-se e, portanto, deixou de se ter um limite de 2 semanas e pôde-se, por exemplo, exportar para o Japão ou para o Brasil. Maravilha. E isto é tecnologia ao serviço de novas oportunidades de mercado. E, por exemplo, se é verdade que os portugueses todos sabem o que é os ovos moles de Aveiro, muitos brasileiros sabem o que é os ovos moles de Aveiro e gostam. Como o bacalhau e os queijos. Isso. E estes processos podem permitir escalas muitíssimo maiores. A tal questão da escala e a tal questão de olhar para o mercado de uma forma mais global. E lá está, houve capacidade de associar os produtores, que eram 5 ou 6, são hoje 40 e qualquer coisa, portanto há 40 e tal, houve 37 ou 38 empresas novas nos últimos anos em Aveiro à custa dos doces, e portanto cria-se emprego. Ainda por cima a área da doçaria e outras, mas a doçaria em particular, porque é aquela que eu mais... Eu trabalho também com outros produtos tradicionais, gastronómicos e não gastronómicos, mas na doçaria esta questão da inclusão feminina no trabalho. Não é? Estamos a falar de sociedades que historicamente a mulher não trabalhava. E quando trabalhava, isto era a sua atividade profissional. Portanto, há aqui um meio de inclusão e de equilíbrio e de tornar a mulher mais autónoma, porque tem capacidade de gerar receita. Eu posso fazer coisas, já histórias engraçadas, pessoas que eram professoras ou tinham outros empregos, despediram-se, passaram a trabalhar só em doces e hoje o marido já se despediu também, trabalha com elas e aprendeu. E é muito engraçado. Portanto, andar pelo país e descobrir isto é fascinante. Portanto, não é só bom e saboroso. E sim, se quiserem saber, normalmente sou a pessoa a quem se liga, Luís, estou em tal sítio, qual é o restaurante a que vou, há aqui algum doce bom, há aqui alguma coisa, carne ou isto ou aquilo outro, pão, os concursos nacionais de pães são fabulosos. Então vocês vão ter aqui embaixo o endereço de e-mail do Luís, tá certo? Não só para contratá-lo para assuntos referentes à consultoria, à mentoria, mas como também sobre a culinária e sobre os bons lugares para se comer em Portugal, que não são poucos. Não são poucos. Não. Eu tenho uma pergunta assim, você falou que você era júri dessas competições assim, de doces também, né? E teve alguma história assim, cômica, que você, se disser assim, não, um dos melhores momentos assim... Teve. O primeiro, no início, não é? A primeira vez que eu estou... Não foi a primeira vez, foi a segunda vez, mas foi a primeira vez... E normalmente esses júris e esses eventos são em aldeias, né? Lugares pequenos, né? Muitos deles, sim. Né? Muitos deles. É. Muitos hoje, há um sítio em Santarém. Em Uhum. Santarém existe a Feira Nacional da Agricultura. E grande parte desses concursos de produtos... Para sempre terem a ideia, estamos a falar de ervas, estamos a falar de pão, estamos a falar de vinho, estamos a falar de mel, estamos a falar de sal, estamos a falar de conservas. Portanto, hoje são dezenas de concursos. E muitos são ligados à Feira Nacional da Agricultura, que é em Santarém. Mas depois há mostras e concursos um pouco espalhados por todo o país, dos mais variados tipos. Eu já fui júri em variedíssimos pontos, em Coimbra, em Torres Vedras, em Vila Viçosa, em Porto Alegre. Em Porto Alegre foi há 2 ou 3 semanas, por exemplo. Eu gosto muito, para mim, podem-me sempre convidar a ir ao Alentejo, que eu sou apaixonado pelo Alentejo. E elas podem-me convidar onde for que eu vou, eu gosto muito de passear. E porque acho que passear é aprender e aprender é viver, já vos disse. Não é? E, portanto, há aqui um tecido económico que mexe. E hoje estamos a trazer pela PTPT um projeto, nós ainda não conseguimos bem entrar no caminho, eu acho que ainda vou falar ali com o Lucas, porque há aqui um projeto tecnológico por trás. A ideia é trazer capacidade de chegar ao mercado de quem não o tem. Não é? Normalmente vende ali nas redondezas, mas, por exemplo, há uma doceira em Porto Alegre que se chama docinhos para o Lula, por exemplo. Tal como em Viana de Castelo havia um que mandava para o Jorge Amado. Sério? Sério. Portanto, Docinho pro Lula? Lula, presidente. Não, a gente é bonzinho aqui, a gente é bonzinho. Aliás, a gente é tão bonzinho que a gente tem uma coisa que essa é profissional e faz sentido, porque eu creio que é importante e útil, sobretudo para quem vem de certos países. Eu tenho uma história engraçada com uma empresa canadiana, que eu andei quase 1 ano a convencê-los. Era uma empresa canadiana que entrou numa empresa tecnológica portuguesa, uma microempresa, cresceram muito, e eu tinha-lhes feito, ainda na fase que ainda não havia canadianos, uma candidatura a incentivos, portanto, a fundos perdidos para crescimento. Que, aliás, gerou nesse processo que conhecessem os canadianos e acabassem a fazer um 50-50, uma joint venture. E, a certo momento, quando foi a questão do relatório e contas, os canadianos não estavam convencidos que os portugueses estavam, em português é aldrabice, em brasileiro seria
vigarices, estariam a fazer batota. Pronto. Uhum. O que é que vocês dizem em brasileiro? Trapaceando. Trapaceando. Trambique. Trambique, isso é fenômeno. E que então estavam a contar que havia uns dinheiros a fundo perdido do governo português e da comunidade europeia, e os canadianos não acreditavam, porque achavam que nenhum governo faz uma coisa dessas. Portanto, isso, não, vocês estão-nos a enganar, há aqui marosca, há aqui qualquer coisa que não está bem, há trapaça, né? E, pronto, então eu estive 2 vezes em conversas. Por acaso, depois, mais tarde, vim a ter a mesma conversa também com os canadianos por causa de uma empresa de tubos de aço. Portanto, estão a ver, o setor era completamente diferente, mas a mentalidade é, pá, numa economia liberal de mercado, porque é que alguém vai dar 50%, ou 60%, ou 80%, ou 30% de apoio a fundo perdido? Não faz sentido para alguém que tem este. Vocês têm o FINEP, não é? Mas mesmo assim, por exemplo, agora estou a trabalhar com o FINEP por causa dos Eurecas que eu te cantei. E então eu, aliás, vou ter que escrever para o FINEP amanhã. Porque, apesar de tudo, as regras europeias são bastante mais generosas que as brasileiras. Sim, sim, bastante mais generosas. E, por exemplo, eu no outro dia andei a perceber se contrapartida significava o mesmo em português de Portugal e português do Brasil. Porque, de acordo com 2 brasileiros, meus clientes, contrapartida significava garantia bancária. E não é verdade. Mas também não é o mesmo sentido exato técnico que tem nos incentivos. Portanto, lá está a questão da linguagem. Nós não podemos confiar que é igual. Mas é muito parecido. E então os canadianos desconfiavam que a contraparte portuguesa estava a mentir, porque não era verdade que houvesse dinheiro a fundo perdido. Eles não queriam acreditar, e houve um que disse, mas eu não quero. Depois habituou-se, eu acho que hoje ele está muito feliz com isso. Vieram agora falar-me se nesta nova fase queremos fazer novos projetos. Mas no início acharam isto antinatural e até foi motivo de desconfiança. E a questão do Pai Natal, do Papai Noel, não é? Deriva disso, ou seja, é muito frequente eu ter a boa notícia, conseguimos mais isto, ou conseguimos mais aquilo. A ideia é muito simples e não é só europeia. Quando uma entidade tem um propósito, uma visão estratégica, a União Europeia tem uma visão estratégica e quer promover determinadas áreas, nomeadamente a da investigação científica, tecnológica, e percebeu há cerca de 15, 20 anos que na Europa havia muita investigação, havia quase o dobro das patentes dos Estados Unidos, mas a geração de receita daí derivada era menos de 10%. Ou seja, um americano tinha uma capacidade média de, por cada dólar, gerar 20, quando o europeu não tinha capacidade de gerar com o dólar gerado na patente, valor económico. Então tem havido uma grande pressão para que haja projetos que juntem universidades e centros de investigação com empresas e as apliquem. Não só a investigação, que é pesquisa, em brasileiro. Investigação em Portugal não é. Lá está outra palavra diferente. Investigação no Brasil é mais ligada à questão policial. Não, nós temos investigação criminal e investigação científica. Estamos a falar de pesquisa científica. Né? Portanto, research. Mas que só vale a pena, ou que hoje em dia grande parte do dinheiro, este é o maior pacote financeiro da União Europeia. Vamos falar de 100 mil milhões de euros, 100 bilhões de euros, portanto é um bocadinho de dinheiro. Para apoio a projetos deste tipo, que juntem, portanto, academia, centros de investigação e que promovam muito a investigação, a pesquisa científica e tecnológica com aplicação prática e que gere produto. Ou seja, que haja o contributo de chegar ao mercado. Não fique apenas em teorias e papers e tal, que é muito a preocupação dos académicos. E estão a obrigar as duas partes a conversar. Isso é muito positivo. Estamos a falar de apoios que vão muitas vezes aos 70% ou 80%. A fundo perdido. Neste momento temos ainda uma situação especial que até há fundos a 100%. No outro dia estive a preparar uma coisa que o fundo é 100%. Sério? É raro. É muito raro e tem muito a ver ainda com o Covid. O normal é que haja um cofinanciamento, ou seja, há uma ajuda. O banco tem que ser não é o participar, banco. O banco não há banco aqui. Há a entidade, ou seja, é um fundo comunitário e do governo também, que apoia. Não vais buscar dinheiro ao banco, tu não ficas com dívida, tu não vais ter que devolver. É fundo perdido. Fundo ou seja, perdido, mas não, o percentual que não é fundo perdido, o banco pode complementar. Isso que eu tô há falando. sempre obrigações das empresas terem um mínimo de capital próprio, normalmente 20%, mas enquanto, por exemplo, no FINEP exigem garantia bancária, aqui não. Basta uma declaração. Depois, no final, tens de mostrar que realmente tinhas capitais. Um dos objetivos também é fortalecer a capacidade económica. Um dos grandes problemas das empresas portuguesas estarem muito descapitalizadas e, portanto, não terem depois capacidade de investimento. Certo. E esse é também um dos objetivos não diretos destes incentivos. É forçar essa capitalização
É portanto, importante também, né? muito No caso, importante, muito importante, porque senão não consegues fazer É face lógico. a novos investimentos. E o crescimento acontece assim, né? Essas Exatamente. empresas que são hoje médias podem ser grandes, né? Eu posso dizer que já tive casos que eu gosto muito de explicar. Por exemplo, eu tive uma empresa que era uma pequena empresa e ao fim dos 2 anos estava em grande empresa. E eles queriam retirar os incentivos, que eram na altura 2 milhões de euros. Isso é míope, né? Não, eu expliquei exatamente isso. Eu expliquei, É. pois, mas isto é fruto do sucesso. Eles É não podem lógico. ser penalizados. É O que lógico. interessa é o momento da candidatura e da aprovação. E eles aceitaram isso, portanto a empresa ficou com os 2 milhões de euros, coisa que me agrada bastante. E por isso, e tem muita graça, é muito rewarding, é muito satisfatório. Você sentir que contribui para esses sucessos que no fundo estão alinhados à União Europeia. Dá dinheiro porque ela não faz coisas, não é? Ela não produz sapatos, ela não produz câmaras fotográficas, ela não produz coisas, não é? Ela não faz engarrafamento de água, ela não vende softwares, não faz, não é? E, portanto, tem que promover quem faz apostas. Neste momento eu considero que são 3 obsessões positivas, mas que é a alteração climática, portanto, tudo que de alguma maneira contribua para a alteração climática e a economia circular. A questão das tecnologias e da transformação digital da sociedade, como forma também de ter um impacto positivo climático, mas também para facilitar o acesso a esta transição. E há uma terceira dimensão, que é a questão da igualdade, que hoje também se tornou quase uma obsessão. E uma das coisas muito interessantes nestes últimos anos é trazer as ciências sociais, das humanidades, as liberal arts, como componente quase obrigatório dos projetos de investigação e de inovação das empresas da área tecnológica. Porque se compreendeu que se eu desenvolver uma tecnologia sem uma finalidade, sem ter até mesmo a nível de mercado, se eu não compreender o contexto social em que me movo, a minha tecnologia pode estar ao lado. E também, obviamente, para combater os efeitos nocivos de coisas como temos visto nos Facebooks, não é? A questão da promoção. Portanto, se procura o clique, o soundbite, que se procura muito o sangue, não é? O ódio, etc. Portanto, combater isso introduzindo a obrigatoriedade da componente da ética e das ciências sociais nos projetos de tecnologia. E pôr esta gente a falar também é outro desafio. Eu posso dizer que tenho situações muito engraçadas. Pôr gente de engenharia física com gente de sociologia ou de antropologia, porque nós hoje não precisamos como antropóloga. No início é difícil e às vezes a primeira reação às vezes é de fuga, não compreendo esta pessoa. Tem que se acertar a linguagem, lá está. A língua é a mesma, mas a linguagem nem sempre é a mesma. E este acerto é muito importante. É esse fine-tuning, né, que você faz. É engraçado que hoje em dia isso também se torna ESG, né? As pessoas sempre associam o ESG às questões climáticas, mas hoje em dia vem muito mais também com essa sustentabilidade de informação e essa democratização assim dessas coisas. Então é a responsabilidade social. É a responsabilidade social, exatamente. É bom ver que essa área está crescendo e está, no caso, os investimentos também estão indo para isso, que faz a sociedade crescer positivamente, né? É verdade, Lucas, mas há dois desafios enormes, há 3 desafios gigantes para a Europa nessa área. O primeiro é que o envelhecimento gera uma reação grande à mudança, contrária, não é? E, portanto, a Europa, coletivamente, não é Portugal, tem uma grande resistência à mudança. Num mundo tão mutável, isso é um primeiro desafio. O segundo, grande parte da estrutura empresarial europeia são pequenas empresas. No outro dia estava a ver a escala, no Brasil uma empresa grande tem 1000 pessoas. Na Alemanha, não é? Supostamente uma economia maior que a brasileira, é 250. E, portanto, na Europa, formalmente, é 250 uma grande empresa. E, portanto, a nossa escala, mesmo a nível europeu, não falo só português, é pequeno. E muitas empresas, a grande tecido empresarial europeu, mesmo em países como a Itália, etc., é feita de PMEs muito pequenas às vezes não chegam a ser médias, não chegam, na escala europeia, uma média com 50 pessoas. Às vezes não chegam a ser médias. E isso faz o quê? Que essas pessoas vejam o ESG e outras exigências desse tipo como um custo e não como uma porta de oportunidade. Essa é outra resistência que está manifestamente clara, até porque em muitas áreas tem havido um excesso de regulação que roça o absurdo. Eu lembro-me de coisas, estamos a discutir
se uma salsicha tem 43% de carne ou tem 45%, ou se uma massa tem... Eu não estou a brincar, isto são mesmo coisas que aconteceram. Se uma maçã, para ser maçã, tem que ter 63 ou 65 milímetros de calibre. Estou a falar a sério, isto aconteceu mesmo. Até o preservativo tinha dimensão mínima e máxima, houve discussões assim. Os alemães eram com a salsicha, os ingleses com o chocolate, quanto é que tinha de manteiga vegetal e quanto é que tinha de manteiga animal, se podia valer, se a manteiga animal também era chocolate. Para os suíços não é, para os belgas não era, para os ingleses obviamente que era. Pronto, temos discussões completamente absurdas sobre este tipo de coisas. E perdemos muito tempo com isto e às vezes queremos regulamentos a mais. Não é? Eu costumo dizer, pá, se há uma coisa que algum europeu possa pensar que possa ser regulado, vai ser regulado, que é uma coisa que num mundo tão competitivo e dinâmico não faz sentido. Não é um excesso de regulação. Coletivamente, não é só em Portugal, nem sequer é só nos países do Sul, já é uma coisa que já infectou completamente o sistema económico e burocrático alemão ou francês também. Não é uma realidade só... Os nórdicos ainda conseguem estar um bocadinho à margem disso, são muito racionais e, portanto, não criam entraves onde não precisam. E o ESG é visto como um bicho-papão disso, não é? Um corolário pela quantidade de regras e de obrigações. Há muita reação a isso. E eu não sei bem se isso não vai gerar uma má reputação, uma coisa que é tão positiva em si. Por outro lado, para que isso aconteça, nós temos que ter meios de regulação e ter uma política estratégica que não temos, porque os países não se entendem. Esse é o grande problema da Europa, não é? Não ter uma voz. Que é, ok, se eu exigir isto às empresas europeias, isto tem custos acrescidos, mas numa fase de transição, mesmo que abra algumas oportunidades, como é que eu compito com produtos que vêm de sítios onde para produzir isto não é necessário. E, portanto, esse equilíbrio, numa altura em que para vos dar uma ideia, quando eu comecei a estudar economia, muito antes de tu nasceres, a Europa representava, os Estados Unidos, portanto, a OCDE, na altura nem sequer incluiu o México com a Coreia, portanto, estamos a falar de uma OCDE mais pequena, nem os países do leste da Europa, portanto, era um mundo mais pequeno, e representava 85% a 90% do comércio externo e do PIB mundial. 30 anos depois, vale metade disso, menos até. Mesmo sendo maior. Portanto, e, portanto, hoje os BRICS representam ligeiramente mais que o G7. E, por isso, o mundo mudou e mudou muito rápido. E eu acho que os ocidentais, enfim, é uma expressão também, vale o que vale, mas vocês percebem, não? Os europeus, mesmo os americanos, mesmo os japoneses, não perceberam a velocidade com que o mundo mudou e o que isso seria preciso para fazer uma adaptação e perceber onde é que batalhas faz sentido lutar. E na frente do ESG eu acho que temos aí um bom exemplo. Não é possível lutar nas frentes todas. Não podes impor as regras todas. Isso era fácil, bastava fazer um estágio na China, né? Porque eles percebem exatamente onde é que são os pontos de adaptação, de mudança, né? Quer dizer, exatamente. Não é à toa que eles chegaram onde chegaram, né? Vou falar de uma economia que cresce acima de 5% durante... Não é, falharam uma ou duas vezes nestes últimos 45 anos. É inacreditável. Exatamente por isso. Eu acho que na Europa, como você falou há pouco, a comunidade europeia deveria ser mais uníssono, né? E não é. Né? Na realidade, você tem cada um puxando a sardinha para o seu lado. E eu acho que também existe muita hipocrisia. Né? Quer dizer, um país que eu vejo assim com uma hipocrisia enorme é a França. Né? A França, o Macron adora falar o que é o politicamente correto, mas não faz o que deveria fazer, né? Tens um país, a França é um país hoje em dia de uma contradição interna gigante. Por um lado tem a questão da imigração, mas depois no mundo é um anãozinho, não é? Os personagens. Mas, por exemplo, a França tem uma parte muito empreendedora. Paris conseguiu roubar com o Brexit a cidade, a região que mais capitalizou com o Brexit, tanto que a saída do Reino Unido, foi Paris. Até pela proximidade, são 300 km, uma cidade à outra, não é? Paris hoje, a França é pelo 4º ou 5º ano seguido, de longe, o país que capta mais investimento estrangeiro. Porquê? Porque captou muitas sedes que estavam no Reino Unido que passaram para a França porque é ali ao lado. Para ser europeu, não é? Pronto. E, portanto, ao mesmo tempo, tens um tecido, aliás, não é por acaso que mesmo no Financial Times, a ECA, a Escola de Paris, da Business Haute Étude, está em número 1. Portanto, Paris tem, ao mesmo tempo, a França consegue, por outro lado, manter algumas coisas extraordinárias. Portanto, vocês não têm a noção. Por exemplo, o litro de vinho francês nos Estados Unidos vale mais do dobro de qualquer outro.
a importação de vinho americana francesa é a sexta. Portanto, em volume são italianos e chilenos, mas em valor a França ainda é a primeira, porque vale mais do dobro por litro. Mas quem diz isto diz em relação ao queijo, diz em relação à moda. A França ainda mantém essas grifes que valem economicamente muito. Também do ponto de vista militar, apesar de tudo, ainda tem algumas tecnologias muito específicas. E, portanto, a França é hoje em dia um país muito de duas faces. Isso. Não é? Mas, por exemplo, eu não pensaria em abrir uma empresa em França. Seria, para alguns setores talvez, mas se a legislação num país como Portugal é complicada, em França é os horários de trabalho, é as greves, é a organização, é o número de... Ultrapassou-se o razoável a nível do que são os direitos e, portanto, atingiu-se um patamar em que se transforma, de facto, em algo difícil de trabalhar conseguindo ser competitivo. Não é por acaso um Stellantis investe tanto fora de França. Verdade. E é aí o ponto que também é um ponto polêmico, mas é muito sério e que a mim preocupa, que é o futuro da comunidade europeia por conta desses detalhes que existem e dessas, vamos dizer assim, interesses particulares, né, que não comungam, né, onde você tem 2, 3 fortes, os outros, no caso, ficam refém das decisões desses 3. Até que ponto existe realmente o futuro longo dessa comunidade europeia? Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Olha, eu, em primeiro lugar, eu aí sou enviesado. Acho que eu tive muitas oportunidades de viajar em miúdo. Eu viajava muito de carro pela Europa fora. Antes do Lucas... Não, muitíssimo antes do Lucas, cheguei a ser projeto pensado. Estamos a falar mesmo numa altura em que não era sequer costume viajar e, portanto, não havia bookings, não havia nets, não havia telemóveis, não havia celular, né? Não havia nada disso. Viajar era não havia mapa, era uma coisa inacreditável, eram umas verdadeiras aventuras. E você chegava nos sítios, né? Eu era o copiloto, os meus pais aos 7, 8 anos era copiloto, era eu que ia aos hotéis com a minha mãe marcar, nós chegávamos às 5, 6 da tarde, tínhamos que procurar hotel, 2 ou 3 vezes ficamos a dormir no carro, nada de grave, temos algumas histórias também engraçadas, sobretudo na Holanda, Países Baixos. Mas por acaso foi na Holanda, foi sempre na região da Holanda, que é uma das regiões dos Países Baixos. Mas, para te dizer, isso permite ter uma visão global diferente. E essa divisão sempre existiu. A questão é se nós vamos dar mais ênfase à diferença ou à tal semelhança. Portanto, vamos construir em conjunto, em respeito às diferenças e a partir do que temos em conjunto, em comum. E, portanto, eu sempre achei que os europeus deviam passar todos meio ano noutro sítio qualquer do mundo para perceberem a sorte que têm a nascer neste continente. Porque em termos civilizacionais não há mesmo. Nós estamos agora a regredir claramente e rápido, infelizmente, mas atingimos um ponto civilizacional inacreditável em que o cidadão médio vive pelo menos com decência e tem acesso a um conjunto de serviços de decência. Haverá exceções, com certeza, mas comparado com o resto do mundo, vocês vêm do Brasil, vocês sabem o que é. Pronto. E, portanto, ao longo dos últimos 7 décadas e meia, nós temos uma coisa anormal. Não é? A guerra do planeta, não é? Clausewitz dizia que a guerra é a continuação da política por outros meios. Eu costumo dizer que, ainda hoje vos dizia, que para mim o melhor curso de ciência política da parte de politics, de luta de poder, é o National Geographic Wild. Nós reproduzimos modelos de conquista de poder. E, portanto, como temos a tecnologia militar, usamos as armas, como os leões usam as garras ou os dentes, ou os outros animais também. Usam as suas armas. O que é dramático, não é? Para nós é assustador, mas é assim. E, infelizmente vivemos uma época histórica em que isto está de novo em cima da mesa, com a diferença que agora a tecnologia é um bocadinho mais perigosa, mas pode limpar a todos o planeta rapidamente. Dito isto, essa questão do acirrar de diferenças na Europa, sempre houve essa tendência e sempre houve quem diga, como eu, e portanto eu sou enviesado, eu sou um federalista europeu desde mais tenra infância, porque aos 10, 12, 14 anos andava a ver cemitérios na Bélgica, na França, da Primeira, da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, percebo a estupidez do incitar da diferença. Estamos a falar de milhões de pessoas, não é? E, por isso, acho que era tempo de nós termos bom senso, mas eles são bem claramente em escassez, sobretudo nas lideranças políticas. E, portanto, existe o risco, até porque aquilo que foi o cimento da União Europeia, não é? Que, no fundo, era o comunismo, e, portanto, era
o muro de Berlim, era a cortina de ferro. Isso era o que mantinha unido o lado ocidental da Europa. Quando isso cai, não é? Deixa de haver nós termos um inimigo comum, muitas vezes o inimigo comum ajuda muito. Quando deixou de haver isso, deixou de haver esse cimento. E, portanto, abriu-se a porta que exista gente que venha, e se vocês olharem, é muito parecido com os anos 30, ou com os anos 10, ou com a primeira década do milénio, que é acirrar as diferenças, em vez de enaltecer aquilo que podemos construir em conjunto. E depois é tal coisa, olha como eu dizia das empresas portuguesas, que às vezes lhes custa muito associarem-se e perceber que têm mais a ganhar, a esquecer algumas pequenas diferenças e cooperar. E os europeus têm muito esse ADN, porque lá está, culturalmente são muito diferentes, é verdade. Quando se vai, eu vivi na Dinamarca, por exemplo, vivi na Itália, eu vivi em Portugal, e são realmente realidades muito, muito, muito diferentes. Mas quando nós comparamos com o chinês, afinal os dinamarqueses e os italianos não são assim. Não são tão ruins. E, portanto, é uma questão de escala. E, portanto, é questão de se tu olhas para o macro ou olhas para o micro. E por isso há sempre essas duas tendências. Existe o risco da União Europeia se fraturar? Existe. E estamos a falar do curto prazo. Estamos a falar das eleições presidenciais francesas, estamos a falar das eleições presidenciais noutros países, estamos a falar do país irmão, que durante muito tempo foi quem manteve o processo todo, que são os americanos. E portanto, se o Donald Trump ganhar, imaginemos um cenário nada impossível, o Donald Trump ganha, retira totalmente o apoio à Ucrânia, o que quer dizer que militarmente é impossível suster a Rússia, e portanto o Putin decide entrar por ali fora. A partir daqui pusemos em causa o nosso modelo de mundo, porque o mundo foi desenvolvido de pós-guerra, não é? O modelo internacional baseia-se em que tu não podes invadir um território e ter um prémio por isso. Lógico. Não é? Porque não é reconhecido pela ordem internacional. Se isto acontecer na Ucrânia, que ela já aconteceu, mas ainda discretamente na Crimeia, noutros sítios no mundo, foi acontecendo, mas nunca foi descarado, nunca foi um país inteiro, nem nunca foi da forma tão aberta e despoderada como agora foi. Não houve um pretexto. O pretexto é há lá uma minoria nossa que não está muito satisfeita. Mesmo assim, só estamos a falar da parte do Lugansk, que é essas zonas. Não estamos a falar da parte ocidental. Não, é alguém que diz que aquele país não deve existir. Portanto, está a pôr em causa a ordem de 45. E a partir daí, o mundo é um sítio sem termos um referencial. E como qualquer fase histórica em que não há referenciais, e é fácil olhar para a história então, europeia, é exatamente isso, é quando não há referenciais, é tudo à batatada, até que há um vencedor que impõe uma ordem. Problemazinho, desta vez o vencedor terá sempre armas nucleares, portanto a questão é se haverá um vencedor. É a grande diferença em relação ao resto da história. Do resto, vocês vão estudar o século XVII, o Tratado de Westfália, que foi o que criou os Estados Nacionais hoje, as revoluções liberais do século XIX, as guerras franco-prussianas, houve sempre um vencedor, que exatamente porque a tecnologia era pobre, portanto, morria muita gente, sim, mas era muito pouca gente, na realidade. Drama número absoluto, né? Era um número absoluto, portanto, não era... E portanto, não havia a destruição global das sociedades. Só a partir do século XX e com a aviação é que a guerra passa a ser uma realidade que afeta as cidades, afeta as pessoas no seu dia-a-dia. Não é uma coisa de militares, não é uma coisa de nobres, não é? No período pré-Revolução Francesa, falamos dos nobres. Só os nobres é que guerreavam, não eram as pessoas. As populações não estavam em causa. E até a aviação e aos bombardeamentos de aviação não havia guerra global como existe hoje. Hoje estamos mal nuclear, portanto, nem sequer é preciso de haver guerra. Basta, não é? Como vimos em Hiroshima, desaparece uma zona e neste caso pode ser um país inteiro. E, portanto, estar a brincar com as mesmas ferramentas. E esse é que é o grave problema. É que a política e a gestão da política não evoluiu nos últimos séculos. Continua a ser primária, continua a ser National Geographic World. Com a diferença que já não é garras e dentes e paus e martelos e nem sequer espingardas nem canhões. Estamos a falar de bombas nucleares. E, portanto, essa é que é a única imbecilidade. Até porque se a Rússia atacar a Ucrânia, eu pergunto, o que é que fará o Putin não atacar Riga? As pessoas perguntam porquê Riga, eu explico. Historicamente, a Rússia tem 3 portos de mar. Odessa, no sul, que está na Ucrânia, Riga, que está na Letónia, desculpem, e Vladivostok. São os 3 grandes acessos de mar comercial. É fácil perceber porque é Riga. E, portanto, que é ao lado de Kaliningrado. Estamos a falar de uns quilómetros. Kaliningrado, neste momento, é uma coisa muito estranha, é um enclave russo dentro da Polónia, que está, neste momento, deve ser o sítio com mais armamento por metro quadrado do mundo.
Proteção. e que tem uma linha de comboio que ninguém pode interceptar, que atravessa a Lituânia e vai, tanto que na Bielorrússia a Kaliningrado, portanto, a Rússia à Rússia, não é? Mas é uma linha que passa pelo meio da Lituânia. E estamos a falar de dezenas de quilómetros. Os 3 países bálticos, Lituânia, Letónia e Estónia, têm 7 milhões de pessoas, portanto é um bairro de São Paulo, não é? E em termos de quilómetros, estamos a falar, eu não sei dizer, mas eu acho que aquilo deve ter para 100 e tal quilómetros. Eu fiz essa viagem muitas vezes, são sítios muito bonitos, mas a vários níveis. E para uma Rússia estamos a falar de umas horas. E portanto, porque é que não atacaria Riga? Não sei. É por causa da NATO. Se for um Donald Trump já disse, as países não pagam 2%, nós nos vamos defender. 2% é o limiar que se dizia que cada país da NATO tinha que estar em defesa. Portanto, o mundo é muito incerto. Se fôssemos a pensar só nisto, acho que não dormíamos e, portanto, também temos que pensar que, apesar de tudo, que algum bom senso imperará. Portanto, vamos fazer negócio e desenvolvimento. Pode ser que o desenvolvimento crie alguma noção de bom senso. Luís, infelizmente nosso tempo tem um limite, né? Gostaria que não houvesse. Qual a tua mensagem final, né? A gente está falando basicamente com 3 países, né? Estamos falando com Portugal, com Angola e com o Brasil. Estamos falando com um público muito amplo, né? São pessoas que se interessam por negócios, né? Porque o negócio faz parte da vida de todos, né? Pessoas que também olham com muita paixão e veem oportunidades, como nós já falamos, na Europa, principalmente em Portugal. Qual a tua mensagem para finalizar esse nosso podcast que foi fantástico? Olha, eu disse aí que trabalhava em 7 ofícios e fiz muita coisa ao longo da vida. Isso. Mas o meu primeiro trabalho foi um gabinete que ela achou co-criador dele, um gabinete de cooperação internacional. E eu sou uma pessoa que ainda hoje acha que é na cooperação internacional que reside a única forma de resistir a esta falta de bom senso que eu há um bocado estava a referir. E, portanto, eu acredito que essa é a chave. Quando partes de 3 países, e eu juntaria pelo menos Moçambique e Cabo Verde, São Tomé e Guiné são muito pequeninos e além mais têm mais dificuldade ainda nesta integração económica, que eu acho, no entanto, que era muito importante. E já agora acrescentaria mais 2 locais. Timor, obviamente, e Macau. Okay. Macau, também fiquei atónito a primeira vez que cheguei a Macau, e hoje o Cônsul-Geral é um grande amigo meu e é um promotor da diplomacia económica, portanto é outra porta que se abre e é uma porta grandiosa, grandiosa. E eu fiquei espantado porque também em Macau a presença portuguesa, ou seja, a marca cultural. Portanto, um brasileiro também se sentirá em casa em Macau. É muito estranho. Vocês verem os autocarros e as ruas ainda em português de Portugal, apesar de só 2.000 pessoas tecnicamente é que falarem perfeitamente o português. E, portanto, nós temos esta rede de base. E eu acho que há aqui muitas oportunidades em numerosos negócios, sobretudo pelas nossas complementaridades. Do ponto de vista Portugal-Brasil mais direto, e mesmo Angola, Portugal pode ser, até isto é quase um teste, por exemplo, a Microsoft e tal, já expliquei isto há muitos anos, Portugal é um ótimo sítio para fazer testes. Eu quero lançar, não é? Vem para aqui, é metade da cidade de São Paulo, não é? Portanto, vir aqui um teste, a coisa correr mal não é muito grave para uma empresa razoavelmente bem dimensionada brasileira ou mesmo angolana. E, portanto, eu acho que é esse o grande convite, num sistema que, tendo os seus defeitos, tem obviamente uma estabilidade e é uma porta de entrada para um mercado de 500 milhões de pessoas com um PIB que, apesar de ter caído para metade, ainda vale 20% do PIB mundial e um poder de compra médio muito elevado e que ainda tem, apesar de tudo, em vários setores, uma importância muito grande. Estou a falar de automóveis, mesmo a nível industrial ainda continua a ter um peso muito grande. E, portanto, há cadeias de valor, cadeias de abastecimento muito importantes, que são oportunidades incríveis. E a nível tecnológico, e-commerce, de cibersegurança, de fintech, etc., então é que eu acho mesmo que o Brasil tem aqui uma porta de entrada. Tem, no entanto, que aprender a ser pacientes. As coisas são, curiosamente, supostamente vocês é que são do Hemisfério Sul, mas se calhar para muitos brasileiros Portugal é muito lentinho. e eu trabalho, muitas vezes o meu trabalho é acalmar. Não, tenham calma. Ou, por exemplo, quando faço incentivos eu digo, não diz aí que vai demorar 3 meses a responder, mas pode ser 6 e pode ser 9.
há que ter calma, não exagerar na calma, mas há que ter calma e não ser impaciente. Aliás, negócios internacionais, 2 notas importantes, são sempre negócios de rentabilidade a 3 a 5 anos, nunca são imediatos, podem ser em alguns casos, mas não é o... Tem que se preparar mentalmente, o empresário, a empresa, a organização, pode não ser uma empresa, há atividades que eu acho na economia social e não lucrativa, que pode ser, não lucrativa, é dita não lucrativa, podem ser muito interessantes, de cooperação. Tem que se preparar para ter essa resiliência, essa capacidade de aguardar, de se adaptar, de estar atento a perceber que coisas parecem iguais e não são, portanto ter capacidade de reagir a isso. Eu acho que o Lucas estudou cá e, portanto, tens essa percepção das diferenças que aparentemente não são e depois são. Mas acho que há muitas oportunidades e acho que é uma ótima porta de entrada para projetos europeus, se analisados assim, se é para ganhar dinheiro no dia seguinte, ou se acham para uma empresa portuguesa que vem para o mercado português e vai ganhar dinheiro em Portugal, num ou noutro negócio pode ser, mas não é o normal. Não é? Vai fazer disto um tubo de ensaio para depois fazer a expansão e usar o mercado livre. Não é? Nós estamos numa União Europeia, hoje já não é uma comunidade económica europeia, evoluímos para a União Europeia, quer dizer que nós não temos barreiras nenhumas. Portanto, não temos nem monetárias, nem cambiais, nem a restrição de circulação de mercadorias, e portanto, mesmo a instalação de pessoas, não é? Que podem transitar, e por isso acho que há aqui imensas oportunidades. Desde que seja neste contexto. E ainda por cima, há estes apoios, como vos disse, que são muito interessantes. Eu posso vos dizer que de vez em quando tenho pessoas que ficam surpreendidas porque conseguir montar uma fábrica quase sem gastar dinheiro ou gastando menos de metade do que estaria se fosse do seu próprio capital, é no mínimo simpático, não é? É lógico. Luís, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Todos vocês vão ter oportunidade de ter acesso ao Luís Maia, aqueles que querem empreender em Portugal, aqueles que já são de Portugal e pensam em ter investimento, no caso de algum desses fundos, o Luís é expert, especialista em poder e vai poder ajudá-los com certeza. Mais uma vez, agradeço a audiência. Lembre-se, vocês podem ver o corte desse nosso podcast no meu Instagram, eduardo.continentino, ou no LinkedIn, Eduardo Continentino, e vocês podem assistir o programa inteiro dentro do YouTube, no meu canal. Ok? Muito obrigado e nos vemos da próxima vez. Lucas? Obrigado, pessoal. Não se esqueçam de curtir, comentar e também seguir o nosso canal. E semana que vem estamos de volta com mais um convidado que eu acho que vai tentar igualar o nível de conversa que nós tivemos aqui. A gente colocou agora a coisa, a régua subiu. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Um abraço.